A paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade dessa casa. De todos, para a boa vontade, a alegria, para todos ter muitos anos de vida. Je pense que c'est quand même le germe de tout ce qui est arrivé dans mon existence après. Il y avait déjà en moi ce désir exaltant d'une évasion pour une autre vie non conformiste. Ok, silêncio. Essa foto de minha mãe. Meu pai. E no princípio da vida deles, eles viveram no Marrocos. Eles se apaixonaram pelo Marrocos. E foi lá que eu nasci. Mas eu não tenho nenhuma lembrança do Marrocos. Eles foram embora, eu estava com 1 ano e meio. Onde nós voltamos para Paris. Onde eles construíram uma casa que eu vou lhe mostrar a foto da casa, que era o sonho de meu pai ter essa casa. Vê? Era uma casa no subúrbio de Paris, no Parque de Sceaux. Salupa! Salupa! Pelo pescoço. Bon, dans mon enfance, j'étais très prise parce que ma mère voulait faire de moi une jeune fille parfaite. Et elle était pianiste et elle tenait à ce que j'ai une culture musicale. Je faisais du violoncelle, 1 heure par jour. 1 heure par jour, j'avais 1 heure de cours par semaine. Et puis, j'allais 2 fois par semaine au cours de danse. Et le reste du temps, eh bien, je m'échappais, parce que ça me prenait un peu, c'était un peu un carcan. Alors je m'échappais et je jouais dans la rue. Dans le quartier, il y avait des tas de garçons de mon âge, et on jouait à tout. Je recherchais l'aventure, l'épopée.
Je lisais beaucoup, mais je ne lisais pas du tout de romans sentimentaux. Je lisais des romans d'aventure. Turmas, manhã, tarde e noite para adultos e crianças. Academia João. Melhores informações na secretaria. Rua Helena Lúcia, número 6, Santa Cruz da Serra. Ou pelo telefone 679-3967. A orientação é nossa. Academia João oferece musculação, jiu-jitsu, ginástica aeróbica, ginástica localizada, karatê. Quando eu acabei meus estudos secundários, era já a guerra. E lá que meu pai foi feito prisioneiro, onde ele ficou quase 2 anos. Quando eles liberaram os combatentes da guerra de 14-18, então ele voltou. E é lá que começou a resistência. Entende? Que lá nós começaram a fazer papéis para mandar para prisioneiros para eles poderem fugir, o que conseguiram várias vezes. Os papéis foram muito estudados. E assim que fui, eu estava na faculdade, eu tinha uma atividade paralela dentro da resistência. Eu encontrei o que ia ser meu marido, que ele era um filho de um colega de meu pai, que era fugido, porque o serviço de informação dele foi desmantelado e ele teve que deixar a casa. Então ele vem viver com nós. Então a casa era uma ninhada de gente com problemas com os alemães. E meu pai inventou de fazer uns tamancos que ele furava a sola do tamanco e enfiava os documentos lá dentro, para eles poderem fugir. Não, já está tudo ajeitado. Eu mando enfiar, quando os fios estão prontos, eu fecho. Eu faço os fechos. E pouca gente tá certo. Esse branco eu vou falar. Não, essa é de Iemanjá. Essa é da Beth. Ó, Beth. Vem cá. Tá bom? No intervalo tem umas coisas, tem a África, entende? No intervalo tem a África. Eu caso com meu marido, eu tenho 2 filhos, logo depois da guerra, e meu marido é nomeado diretor da educação no Camerun. Então lá para mim foi uma vida extraordinária.
L'Afrique, pour moi, ça a été la libération du monde bourgeois dans lequel je vivais, et puis l'aventure. L'aventure, au début, c'était difficile, c'était une aventure qui demandait une adaptation très grande. J'avais fait un peu de scoutisme, j'étais donc habituée à résoudre des problèmes matériels, des problèmes d'organisation dans des circonstances difficiles. Bon, tout ça, pour moi, c'était passionnant. C'était quand, ça? Mais ça, c'était on est parti en Afrique en 49. Eu tirei. Vai lá dentro aqui. Quer? Quer? Vai? É aqui que tem que fazer o fogo, aos poucos vai empurrando. Ele já estava lá. Ele já estava lá. Começou aqui e terminou lá. Vai secar rapidinho. Eu ia descobrir a África. Bom, eu descobri a África, mas não descobri tudo, porque a África era hermética. Eu descobri o que os turistas descobrem. Objetos de arte, paisagens diferentes, a caça, a pesca, tudo isso pratiquei e fiquei muito feliz. Mas eu consegui catar um montão de objetos, sem bem saber naquela época o que era autêntico e o que era para turista. Aos poucos fiquei eliminando. Agora vocês estão vendo aqui. Para mim saber o significado dessas bonecas, que eu adoro, eu demorei anos e anos e anos. E, na verdade, essas bonecas servem em certas aldeias do país do Camerun, do país Bamileke, elas servem para a fertilização das terras. O que eu digo de diferente dela é que ela canta muita folha. Ela bota muita folha, ela sabe de muita folha. Ela é uma mulher que é francesa, mas ela entende de tudo como se fosse na África. Entendeu? E a folha é um elemento primordial dentro do candomblé. É que dá força, que dá calma, que esquenta, que esfria, que cura. É muito importante. Tudo o axé é sempre à base de folha. Essa aqui é a aroeira. Aroeira. E aqui, folha de fogo. Uma folha de inhaçã. Essa é uma árvore sagrada. Essa se chama iroco. É uma árvore muito importante que lá na África não derruba uma árvore dessa. Não. Fica crescendo toda a vida. Fica velho, fica centenário. Eu trouxe a cocô da África. Eu trouxe pé de pimenta da costa, que demorou muito, mas acabou crescendo. Essa folha que está aqui é uma folha do Oxum. Chama em Salvador pimentinho d'água. A flor é de Exu, mas a folha é de Oxum. Aqui também essa é uma folha que vai nos potes de Oxum, de Iemanjá. É um tipo de begônia. Chama azedinha. Embaúba também. Uma folha de Xangô. Agora aqui, eu não sei se vai ver. E aqui está crescendo uma trepadeira. Aqui, tá vendo essas folhas carnudas? Que se chama orelha de macaco. E aqui tem muito pouco no Rio de Janeiro. Muita gente vem me pedir da folha. Aqui são os potes para os banhos de folhas. Tem um pilão para pisar a folha, depois bota ela para curtir dentro do pote.
E isso em cada festa você faz isso para cada festa? Não, do cada orixá, vez, ou- bom, a cada festa a gente faz um pouco de amassi, o que a gente chama amassi, para lavar os assentamentos, mas especialmente quando uma pessoa entra em obrigação. Então você faz um pote fresco para ela, com as folhas específicas do orixá dela, entende? Quando é Iaô, é 3 meses. O Diocapo Pascal, elle a l'origine donc, elle s'appelle Vera. Et non, Serge Alia, du seul sacré, Le mélange qui foule, devrait avoir le bon diable Kobe et le Todib. Elle s'appelle Bena, mais la méthode do Baname. 14 mil quilômetros de viagem, com uma Land Rover que eu equipei especialmente, uma epopeia, mas vendo tudo de fora, sentindo a revolução dos negros contra os brancos e sempre sem poder entender o pensamento deles, o modo de viver, a relação entre pai e filho, a relação entre irmãos, a relação entre marido e mulher, tudo isso escapava do meu entendimento. Papa Francis, oui. Então, ele tem que falar do bebê com o Mageno com a Jene. Teve que deixar a África porque não era mais possível, a gente ia ser expulso. E expulso, como se expulso quando tem uma revolução com sangue. Então, nós trabalhando para os africanos, para a educação dos africanos durante 8 anos, preferimos voltar antes disso. E nós voltamos 1 ano antes da África pegar fogo. Quando meu marido recebeu a proposta de vir no Brasil como conselheiro cultural, eu rezei tanto para tudo qualquer santo, para ele aceitar. Eu ficava só com medo, era ficar em Angulema. E nós conseguimos vir aqui. Então aqui, para mim, terra nova, eu vim com ideias muito duras. E Brasil, terra de índio, não é? Bom, cheguei aqui uma quarta-feira de carnaval, desci do navio, peguei essa avenida Rio Branco, junto com gente deitado lá nos cantos, tudo fantasiada, tudo melada de maquiagem e tudo. Parecia um filme de Fellini. E eu disse, onde que eu estou? E cadê os índios? Então eu comecei a procurar os índios, e não encontrei índio de jeito nenhum, e nada que me lembrava os índios. Mas, observando o povo, eu descobri a África de novo.
encontrei, por meio de uma amiga minha que já estava aqui, eu encontrei Abdias de Nascimento. E Abdias de Nascimento foi uma porta para mim. Bom, me entrosei no meio deles, eram os bailarinos da Brasiliana, de Ascanase, eram outros que viajaram depois com Mercedes Batista, e eu chamei eles em casa para participar do que eu chamava o show da embaixada, que eram as recepções. A gente recebia pessoas que vinham da França para dar conferências, palestras, esse tipo de coisa. E para mim era um quebra-cabeça, o que eu vou dar? Então eu imaginei que eu ia mostrar o Brasil a essa gente que estava aqui só para 3, 4, 5, 10 dias. Então eu inventei fazer show de comida baiana. E esses bailarines e tudo eram muito espertos, sabiam fazer tudo. Então eles me faziam vatapá, caruru. E os franceses que não tinham tempo de ir procurar o exótico, então eles encontravam em casa. E fora disso nós começamos a sair. É lá que nós fomos para vários lugares. Nos morros, no subúrbio, em casa de umbanda, em casa de candomblé. E que eu acabei me entrosando tanto dentro dessas coisas, que eu senti uma coisa esquisita dentro de mim e que eu comecei a ficar tonta. Bom, praticamente eles me conhecem em todas as lojas do mercado. Uma tirina pequena. Pequena, minha mãe. Vou ver pra Os bebês delas são bonitos, são escolhidos. Não, eu quero do rosa, assim. Ah, do rosa? Vou pegar um pacote fechado pra senhora. Já foram buscar? 2 ou 1 também deitado. 2 ou 1 deitado também. Eu quero ser na reportagem. Essas aqui, Essa é tudo feito à mão. Mas esse não é feito na África, como se pensa, é feito em Veneza. Eles tinham artesanato e faziam essas firmas que são conhecidas mundialmente. Seu Paulo da Pavuna mandou lhe dizer que em Ação está lhe esperando. Ele está aqui no telefone. Quando é a Fale festa? com ela. Fale com ele agora. Alô? Aí, mas abençoa a benção, Paulo. E que a festa seja bonita e corra tudo bem, tá? Depois dessa, Tá. Um abraço. Tá. Mas abençoa. Bom, me dá esse e me dá 5 quilos de feijão mulatinho. Sim? Então, junto com uma bailarina da brasiliana, eu fui lá para terreiro de Joãozinho da Gomeia. Saudação Caboclo Pé da Preta. O Joãozinho da Gomeia me tratou muito bem, muito bem. Quando ele descobriu que eu fazia parte da embaixada, ele serviu doce baiano e bebidas e tudo, foi muito, muito bem tratado. Bom, tocando, eu acabo bolando. Bolando quer dizer ficar tonto e cair no chão. É lá que começou tudo, é lá que começou minha vida de candomblé. Nessa hora. Depois do toque, me recolocaram em pé e tudo, e eu fui conversar com ele e ele disse, olha, o seu problema é um problema que tem que fazer a cabeça. Eu fiquei apavorada, mas não tem nada para fazer para me ficar boa, porque eu tenho responsabilidade em casa. Eu me disse, então vai dar bolinho. Então dei bolinho. Lá por mês de janeiro. E fiquei boa até depois de carnaval, até, vamos dizer, abril ou maio. Eu não estava bem convencida que eu tinha que fazer assim. Eu achava que não combinava com minha vida, que era difícil.
E a coisa foi andando. Até em outubro eu estava muito tonto sempre. Eu fui ver ele, eu disse, olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não vejo saída e eu não vejo como que eu vou continuar vivendo assim. E ele me disse, não se preocupe, antes do fim de ano você vai ser feita. Bom, não respondi nada, de bobagem. Eu voltei em casa e quando eu voltei, meu marido me disse, eu vou ter que viajar, eu tenho que ir para Paris, que o Ministério das Relações Exteriores francês está me chamando para negócio da reorganização do próximo ano. Eu volto só fim de janeiro. Pronto, então agora é a oportunidade. E arrumei minha mala e fui para Gomeia. E lá que eu fui feita. Homem para pro sertão, viola meu bem, viola. Eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola. Sou empregador da leste, sou maquinista do trem. Vamos embora pro sertão, eu aqui não me dou bem, viola meu bem. Eu não raspei tudo. Naquela época eu tinha cabelos compridos, eu tinha um coque. Então eu juntava meus cabelos, botava tudo numa rodilha e botava o coque em cima. Então, Joãozinho da Gomeia tirou só a parte de cima e eu arrumava meu cabelo e escondia minha cabeça. Como é que foi a recepção de uma francesa, assim, de olhos azuis, né? Joãozinho da Gomeia gostava muito de mim, eu era a filha querida dele. Mas eu me defendia muito de tudo o carinho que ele tinha, porque esse me cortava dos outros que ficava ciumento. Então eu sempre procurei me assimilar o mais possível às filhas de santo, mais humilde, mais, como dizer, mais simples da roça. Et quand on pratique au niveau où j'étais au début, ça veut dire que je plumais des poulets, que je lavais, que je nettoyais la cuisine, que je grattais les casseroles, que je portais de l'eau sur la tête pour alimenter la cuisine. Et c'était très dur.
Qual o sabor de alegria? Bon, l'initiation, d'abord, n'enseigne rien. L'initiation, c'est une espèce de porte qu'on ouvre à la connaissance. À partir de l'initiation, à partir du moment où vous avez franchi l'étape et que vous êtes initié, alors vous avez le droit de savoir. Mais ce droit n'est pas donné comme ça à tout venant. Il faut le conquérir. Il faut chercher, il faut avoir la volonté d'apprendre. Et ça ne se passe pas avec un papier et un crayon. On ne donne pas les choses aux gens comme ça. Il faut apprendre sur le tas. Et ça, c'est typique de la conception africaine du savoir. On doit apprendre en pratiquant. E seu marido sabia? Bom, meu marido não sabia, porque meu marido era um tipo de intelectual completamente fora dos assuntos materiais, eu nem olhava. E ele nunca ficou sabendo? Quando ele voltou, ele ficou soube? sabendo, mas ele ficou com raiva e não entendeu muito, porque o problema dele era ele e a carreira dele. A única preocupação dele era isso. Então não podia perturbar ele com nada. Né? De quem é essa caneca, mãe? Aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Pronto, já salvei, vocês vão salvar. Mas salvamos também aqui, ó. Não, mas aqui não é chão. Tem mais alguém aí? Camarim, não sei de nada. Não, cada noite, né? Do dia não, né? A G1, mãe, a G1, a G1, a G1. Tá bom, tá bom. Não sou de beber água, não. Ai, quero um pouquinho. Mas depois do período da embaixada, eu voltei para a França. Fui lá, separação com meu marido, e eu fiquei 10 anos. Anos difíceis, anos de luta, porque eu não acabei meus estudos. Eu tinha que acabar os estudos para poder entrar na administração da educação nacional francesa. Mas foi difícil. É agora. Tem pouca cabra, não é? Muito pequeno de chifre. Não tem chifre, não. Eles vão ver lá na frente. Não tem. Et alors, j'avais une immense saudade du Brésil et du Candomblé. E eu venho aqui, depois de um estágio de 1 ano, como conselheira pedagógica para o ensino do francês
métodos novos, essas coisas. Apoio à Secretaria da Educação. Eu vou abrir casa para quê? Casa é bom para quem tem dinheiro, né? Custa muito caro. Custa muito sustentar uma casa também. O pobre abre de teimoso, que eles querem ser pai de santa e abre, mas o que dei para pobre é bom. É só a iniciação, barracão, quarto de santo, tudo isso gasta. Se não tiver... E outra coisa, depois que abrir casa de santo, se entrar uma pessoa que tem que fazer santo de graça, sem dinheiro, tem que fazer. Entendeu? Misericórdia tem que fazer. Tem que fazer. Eu raspei santo de graça, assim, não tinha nada. Quem me deu tudo foi ela. A minha feitura foi a casa que bancou. A minha obrigação de 1 ano, a minha casa bancou. A minha obrigação de 3, a casa bancou. E a minha obrigação de 7 foi a casa que bancou. Já conhecia ele também. Eu tive essa sorte, né? Graças a Deus. Não bancou nada, né? Ela nunca me cobrou um tostão de nada. Graças a Deus. Eu tenho uma boa mãe de santo, né? Nós temos, né? Era difícil porque eu não sabia muito bem como o serviço cultural ia aceitar minha posição de mãe de santo. Então eu fiz as coisas muito devagar, muito escondida. Eu fiquei muito afastada do consulado e procurando gente que não tinha contato com os franceses. Entende? Os achés estão no fogo? Ainda não, olha aí. Vou botar. Vamos pôr os achés no fogo, a canjica e mais nada. A canjica já está no fogo. É isso que eu ia falar. Bem pouquinho água, viu? Não passa para mim, Sandra, por favor. Não, isso aí não. Não é assim. Essa vai falar essa. E essa aqui é pra gente. Cadê aquela tampa grande que vem da casa de Levi Becan, falecido? Aqui, aquela tampona, grandona. Não é a hora do toque, é a roupa que você vai vestir para ir para barracão. Aqui. Cadê? Tem que minha luz lá, cá. Ô rapaz, vem cá. A obrigação do branco é dentro e fora. Então você me toca essa calça, eu não quero te ver na rua com calça de couro. Tá. Tá? O branco é só aqui dentro. Não, o branco não é só aqui dentro. Olha aí, que eu não estou vendo essa lenha ser cortada. Em 62, eu fui para a África de novo, atrás dos lugares onde Verdi foi. E lá teve a sorte de encontrar pessoas conhecidas dele, intérprete e tudo, que eu já não estava mais morando lá. Olójàkà kú ni wọ́n ṣètò. Àmọ́ ọ̀nà là parẹ́. Ọ̀nà ni wọ́n parí. Ọmọ rẹ̀ tiẹ̀. Ẹ ṣeun. Èrò ń ṣe. Ó Bàbá ni kíyà náà. kò sí wàhálà tọ́ǹkà gbogbo ọwọ́ yín ló lọ Brazil láìpẹ́ yìí ẹ sì rí bí gbogbo ọtí lè. Ọ̀dà. Ẹ ṣeun. Eu cheguei lá no Benin sem conhecer nada, nada, nada. Só o livro de Verger, Dieu d'Afrique e Notes sur les orixás et vaudou.
Eu consegui encontrar um intérprete dele que me guiou e me levou para tudo, qualquer canto. Me levou para Quetu, Pobé, Saqueté, Savalu, etc, etc. Eu fiquei andando em todos os cantos onde ele pesquisou. Fui bem recebida porque eles já conheciam Verger, então eu estava nos passos dele, entende? E era fácil. Fácil, não era muito fácil, mas era possível. De prendre contact avec les couvents. C'est ça qui a fait que vraiment on s'est trop baladé. Je dis, les régions où il y a la pratique vivante des orishas, c'est d'abord à Sakété, à Ichedé, à Pobé, à Sakété, à Ketou. Bon, donc c'est comme ça qu'elle a pris contact avec les Babalao et nous sommes même partis là où le vieux Fatumbi a fait son initiation de Ifa. Oui, c'était à Ichedé. Puisque Ichedé est le village natal de ma mère. E que é uma lenda muito bonita, que ainda vive na África e que tem todas as explicações de todos os atos. E a lenda é o seguinte: Oxalá ficou com saudades do filho dele, que era Aina. E ele botou na cabeça que ele ia visitar ele. Ifá estava muito retraída, deu resposta em Giobé que ele não devia sair de casa. Mas ele era teimoso, ele disse: eu vou assim mesmo. Eles encontraram um velho, tudo quebrado, tudo aleijado, tiraram ele de lá, mandou ele tomar banho e viu que era o pai dele, o pai Oxó. E ele mandou fazer uma cabana no Ijibô. Todos que estavam errados entraram na cabana e saíram aleijados, corcundos, estropiados, etc. Então vamos ter respeito, vamos ter humildade, vamos ter compreensão, não fazer erros que prejudicam tanto a si que aos outros. E agora é para eu não sou dono da minha vida, entendeu? Quem é dono da minha vida é o meu orixá em relação à minha vida espiritual, né? E minha mãe de santo, o que eu tenho que fazer, primeiro eu tenho que ir à minha mãe de santo. Aí ela que vai olhar e ver qual é o caminho que eu devo seguir. Tá filmando? Ah, eu não sabia. Não, então em 72 eu cheguei aqui, eu comprei nada. Eu aluguei um apartamento do lado da lagoa, pensando que era perto da Maison de France, para mim poder ir trabalhar lá. E durante o tempo que eu estava na lagoa, o Pierre Verger apareceu como o filho pequeno dele, Balbino Daniel de Paula, que era filho de Mãe Senhora, do Pofojá, e eles iam para a África. Eles iam para a África para fazer essa filmagem, onde se mostra a ida para a África de um baiano atrás dos ancestrais dele, da terra dele de origem. E era Balbino, o herói do filme. E eles se hospedaram na minha casa, no meu apartamento embaixo. Então eu fiz amizade com Balbino, que era um moço fascinante, conhecendo a África,
conhecendo a tradição africana, não a África, a terra, a tradição africana, de uma maneira extraordinária. Eu fiquei maravilhada. O Balbino foi para a África com Verger, eu me mudei aqui. Quando eles voltaram, Verger foi para a França e Balbino ficou no Rio. Attends, oui, c'est Goumi. C'est Goumi, oui. Il dit d'ajouter toujours Chagoumi. C'est Chagoumi, Kotojogoji Adou. Chagoumi. Ah, Omu Yami dans les Toto. Omu dans les Toto. Il est au jour du CHD. Chagoumi. Donc, Chagoumi a fait. Yami Wodada. Moi, je suis dit au Dada. Bon, il passait, il venait ici souvent. Et... Il passait souvent. Il a fait plus même parce que comme c'est notre mère qui l'a initié tout ça là, c'est ici qu'il passait tout son temps. Même des fois, il les accompagnait au marigot de Shango. Donc pratiquement c'est ici qu'elle a préparé son initiation et tout ça là. Eu era filha da Gomeia. Eu fui o Joãozinho da Gomeia que fez todas as minhas obrigações. Mas ele faleceu em 71. Com o meu conhecimento com Balbino, que vem me acudir, que fez trabalhos, e foi ele que tirou mão e que deu de Joãozinha e que deu comida a Iemanjá. Bom, então eu tinha duas possibilidades, ou seguir a Gomeia, ou seguir ele. Só que de Angola para aqui, tu tem um mundo, tem muita coisa para aprender. E esse eu devo a ele de me ter dado tudo de mão aberta. Ele não teve restrição. Ele me ensinou muito, muito, muito mesmo. Eu descobri também um ritual maravilhoso. Maravilhoso. Aqui é o quarto de Iemanjá, que ela é a dona da casa, ela é a mãe da casa. É o orixá que eu fiz há 38 anos hoje. Há 38 anos de santo hoje. A gente oferece a ela carneiro, galinha, pata, conquém, pombo, fruta, milho branco, inhame e fava. Ela é feminina, mas ela não tem o mesmo tipo de feminilidade que Oxum. Oxum é mais dengosa. Iemanjá, especialmente Iemanjá Ogunté, ela é mais guerreira. Ela carrega uma espada, ela é muito agitada, muito agitada. Mas eu trouxe pulseiras da África para ela. E eu trouxe contas também da África. E roupas, muita roupa, ela tem muita roupa. Chakra
Estamos agradecendo a mesa de Iemanjá e da Iá, que está fazendo aniversário hoje. Todos sabem, né? Aniversário de Orixá, feita na iniciação dela, 38 anos. Com muita força, atravessou muito espinho, mas chegou até aqui. E espero que ela vai até 50 anos para festejar o Axé bonito. Agradecendo essa mesa. Felicidade, tranquilidade. Ele ficou aqui e ele me pediu recolher pessoas aqui que eram do Rio de Janeiro. Em vez de ir para lá, ele recolhia aqui. E o barracão dela também não vive muito cheio, porque ela não gosta dessas bagunças. Então o negócio dela é mais devagar, é mais uma coisa em família. Mas não tem aquelas bagunças de muita dedo na roda com palhaçada, com aquelas coisas. Não tem. Aqui não tem. E tem gente que tem até medo de vir no barracão dela. Você pode prestar atenção que dia de toque eles só entram na roda, gente de fora, se pedir a ela e ela deixar. Se ela não deixar, não entra. Quando eu voltei da África, nós recolhemos 5 iaú, que era dele, Balbino Daniel de Paula. E nós montamos um barracão de pau de eucalipto que era assim uma coisa de poucas horas. E foi assim que principiou. Só para Exu. Para Exu na ferramenta. Não é para Exu corporado, que aqui não se corpora Exu. Não. É ninguém da Exu, porque a nossa nação não permite que dê Exu. Donc c'est par Pierre Verger que j'ai connu Obi Darewa. Donc un jour, je revenais du cours quand il m'a dit tu vas faire un travail pour une dame. Et cette dame-là, elle dit je vais t'amener chez elle. Bon, d'accord, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de problème. E depois, em 75, eu tinha o apoio de um africano que eu encontrei quando eu fiz minha tese, que eu estava atrás de traduzir as cantigas que eu catei. Est-ce que vous comprenez ce que les gens disent? Je dis non, laissez-moi d'abord
Et on a repris encore. J'ai dit oui, je comprends déjà. Puisque c'est chanté en nago. Mais je sais que les paroles là sont un peu déformées. Mais étant donné que je suis de l'ethnie de Yoruba, Nago, il n'y a pas de problème, je comprends déjà. Eu criei uma amizade grande com ele, com a família dele, e agora praticamente cada ano eu vou na casa dele. E eu tenho... Agora eu vou nos mesmos lugares, eu vou em Saqueté, eu vou em Pobé, eu conheço as pessoas, eles me conhecem, eles me esperam. C'est le couvent. C'est ici qu'on séquestre les nouvelles promues. Le lavage de cerveau. Comment faire vous m'écoutez? Ṣé wà dáadáa o? Ẹ kú ìṣe akọ ọba sí. Et on les prépare à la vie des fidèles à la pratique de Shango. Je crois que c'est ici. C'est l'aîné de la maman, la Iya. C'est son aîné, ça, oui. Maintenant, c'est les deux femmes là qui sont responsables ici. De la formation des choses. Eles me tratam muito bem. Eu tenho montão de fotografias das viagens que eu fiz. Em 75 eu dei carneiro, que eu fiz uma promessa, que se eu voltava eu dava carneiro. E dei carneiro numa aldeia onde eu voltei depois. Eu não tenho fotografia desse carneiro, acho que não lembro. Comme elle est une femme joviale, une femme qui vraiment, elle est devenue africaniste. Bon, donc elle parle un peu nago. Bon, donc ça intéressait tellement nos femmes d'ici que vraiment et comme elle se met en tenue yoruba, elle porte de boba avec paille et tout ça là, ça intéressait tellement nos femmes. Il dit que vraiment que c'est étonnant de voir une Européenne, une femme française s'habiller comme ça. Déjà, c'est déjà inédit. Chez moi, c'est la base, c'est ça la base de sa venue au Bénin.
China là oui. Amaria Kamina là oui. Donc il y a maman wana. Maman. Voilà venu au Midarewa. Au Midarewa. On fait un changolo donc. On fait un chango. On se voit. Baba gbokan wa. Ah on lè ṣeré títí lọ ta di odan. Àti Bobby c'est bien iná rí. Bon, il dit que maman Midarewa vraiment c'est une féticheuse. Une vraie féticheuse. Aqui eles me chamaram para eu abrir o Biurubu no pé de Xangô. E essa fotografia, nesse lugar. Ah, tá. Que era uma grande honra que eles me fizeram. Elle venait assister à la fête de Xangô chaque année ou bien tous les 2 ans. Oui. Pour laquelle l'a connue pour la première fois, à peu près ça fait aujourd'hui 20 ans. Même plus. E aqui apareceu Xangô de dos centros que estava aqui. Xangô muito bonito, muito alegre, que vem falar com a gente. Esse Xangô diferente daqui, que aqui o orixá fica com os olhos para baixo, e ele tem o olho aqui, cara, gente, bonita. Alors là-bas, oui, c'est vrai. Quand il y a quelque chose à faire dans les couvents, vraiment, elle peut rester 3 jours sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Oui. Et nous l'avons adoptée, elle nous a adoptés aussi. Eu gosto de ir lá, me sinto bem. Não sei porquê, eu me sinto bem na África. É uma coisa assim. Eu gosto do povo, eu me sinto em comunicação com esse povo. Embora das dificuldades de língua, que eu não falo Yorubá, eu não falo Fon, eu sou um pouco assim, para chegar, salvar.
suis emportée par le mouvement de la maison, je suis emportée par la dynamique de ce groupe et je ne peux plus échapper, je ne peux plus m'arrêter.